Amigas e amigos, estes arreganhos protofascistas do clã Bolsonaro vão muito além das aparências. O Jair, o presidenciável da extrema-direita, dizendo que vai banir os partidos que traduzem a ideologia do povo, que são frutos da ideologia do povo, junto com os movimentos populares, sociais, que também são resultados da ideologia do povo, traduzem a ideologia do povo, os interesses do povo. Ele disse simplesmente que vai banir tudo isso. Deixou subentendido que ele criaria uma legislação específica para tratar dos vermelhos, como ele disse. E quem não se enquadrasse nessa legislação com um claro sentido fascista, ou seria banido do país ou iria para a cadeia. Ele disse isso com todas as palavras, uma afronta clara à Constituição, à democracia, à civilização. E o outro, o filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado por São Paulo, dizendo o tempo todo que é carioca, dizendo que fecharia o STF, era que ele bem entendesse, com cabo, com soldado e tal. Teria que medir força com eles e tal. Arreganhos protofascistas. Agora, isso não foi dito ao acaso, como eles tentaram depois mitigar. A mídia também, relativizar e tal. Isso tem fundamento. Tem um colunista aí do jornal O Globo, que ele diz hoje, o nome dele é José Casado, que ele diz o seguinte, que a eleição presidencial cristalizou uma divisão política e ideológica na cúpula do judiciário. Parte dos juízes entende ser necessário agir de imediato contra qualquer iniciativa do Executivo ou do Legislativo que contenha laivos de uma visão autoritária com potencial ameaça à ordem democrática. Outros integrantes do comando do Judiciário seguem por trilha distinta. Ofereceram ao candidato Bolsonaro uma ponte para o futuro. Ela lhe permitiria irradiar as ideias sobre a regressão nos direitos civis nos tribunais federais e superiores. Se as negociações avançarem, é provável que a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2020 contenha uma reserva para a criação de novos tribunais federais. Assim, o novo governo teria espaço para nomear quase uma centena de juízes na segunda instância e nos tribunais superiores. As escolhas, obviamente, obedeceriam à afinidade com um plano conservador nos costumes e liberal na economia. É isso. Olha aí. Seria a expansão do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato, do Tribunal de Exceção. Um tribunal, claramente, de acordo com as diretrizes fascistas de um eventual governo Bolsonaro. Está dito com todas as letras aqui. E as falas deles aí, claro, tem esse entendimento. Um tribunal de exceção, um tribunal Freisler. Ou alguém, honestamente, com o mínimo de informação, teria condição de negar que o Tribunal Moro é um tribunal de exceção. Um tribunal que age à margem da Constituição, um tribunal marginal, que desrespeita os códigos democráticos, inclusive as cartas democráticas internacionais, o que a humanidade acumulou de civilidade e de democracia. Mesmo desonesto. Falar é uma coisa, sustentar o que diz é outra bem diferente. Esse tribunal anti-Lula, ele foi montado claramente para fazer perseguição ao ex-presidente Lula, que chegou à condenação infame, à prisão indecente, covarde dele. Simplesmente para tirá-lo do debate político no país e abrir uma larga avenida para que eles começassem a bater no lulopetismo. Isso que a gente vê aí, lulopetismo, PT, 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 criar esses movimentos claramente protofascistas, e disso emerge aí, claro, isso é fruto, Bolsonaro, essas propostas todas, é fruto disso aí. Um tribunal que se revelou uma rosca sem fim com o objetivo de ocultar corrupção, caixa 2, isso que eu falo sempre aqui, as afirmações aí de João Santana, Eike Batista, Nestor Several, Paulo Roberto Costa, etc. Renato Duque, as delações do Odebrecht, que varreram tudo para debaixo do tapete. Não deram consequência, não deram prosseguimento, não deram nada, com orientação fascista, claramente fascista, mentirosa, de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando dos Santos Lima e Caterva. O processo tramitou à margem, sim, da legislação, de toda a legislação internacional, inclusive. Ou alguém teria condições de sustentar a tese de que o Tribunal Moro respeitou o artigo 5º da Constituição. O amplo direito de defesa, que ninguém pode ser condenado sem um trânsito julgado e tal. O Lula teve amplo direito de defesa. A defesa do Lula falava um A, caiu uma avalanche em cima. Não teve direito. Agora, muito menos. Abre a boca para falar qualquer coisa, cai o mundo em cima de quem fala. Esse conluio, mídia, Lava Jato, uma ditadura, criou-se uma ditadura. Aliás, estão se utilizando aí desse conceito aí de ditadura,
A teoria que surgiu aí com essa polêmica sobre o livro do Hugo Studart, né, da guerrilha do Araguaia, para caluniar a guerrilha do Araguaia, quer dizer, são a teoria dos dois demônios. São duas ditaduras, um queria a ditadura do proletariado, outro queria a ditadura militar. E agora eles estão usando a mesma lógica dessa teoria dos dois demônios, são dois demônios, os dois querem ditadura. Se utiliza inclusive de trânsfugas, de gente canalha, desonesta, como o Eduardo Jorge, que foi vice da Marina Silva, e o Fernando Gabeira. Eles queriam, não estavam lá lutando contra a ditadura militar, pela democracia, pela ditadura do proletariado. O que é ditadura do proletariado? É um conceito. Os conceitos de ditadura, tem uma ditadura, sim, burguesa. E, consequentemente, se num processo de reversão dessa lógica de poder existe a ditadura, a chamada ditadura do proletariado. Isso é um conceito sociológico, histórico, não tem nada a ver com ditadura, como eles dizem por aí. Como se fosse duas ditaduras, como se não houvesse ditadura, né, pela lógica aí desses conceitos de imposição de uma lógica política, de uma ideologia, de um modelo econômico, de um modelo político, né, de uma dinâmica social, de uma ideologia. Desse que eu digo aqui, o clube privado, dessa elite corrupta, autoritária, totalitária, o domínio da mídia, dos aparelhos ideológicos, etc. Aí vai os trânsfugas fazer o papel sujo, esse é papel sujo, papel de gente desonesta. E o Hugo Studart usa a mesma lógica nesse livro dele indecente aí, né, Borboletas e Lobisomens, que é a polêmica aí que eu tive com ele. Uma das questões foi essa: prove o que você está falando, prove, mostre onde tem isso, quem defendeu ditadura, como vocês dizem. Os conceitos, o que são os regimes aí que eles dizem que são ditaduras. Por quê? Onde? Com base em quê eles estão afirmando isso? Agora, estão usando isso agora, nesse caso aí das falas aí dos bolsonaros, né, desses arreganhos, para dizer, não, o deputado Vadir Damos, do PT do Rio de Janeiro, falou que também ia fechar o STF. Tem aí na internet, quem quiser ver, vai lá, comprovar o que eu estou falando. É mentira. O que ele disse, o que o Vadir Damos disse, foi que na prisão do Lula, o Luiz Roberto Barroso teve um papel deplorável, e teve mesmo. É um pangaré, que eu chamo aqui pangaré da Globo. Eu já expliquei por que pangaré. Tem uma música lá no sul, do grupo Os Monarcas, tem aí no YouTube, que diz, o refrão diz: olhei de longe, parecia um boi Barroso, quando eu cheguei perto era um cavalo pangaré. Parece, mas não é. O Barrosão, todo cheio de terno, de brilhantina no cabelo, com aquela fala dele, toda cheia, toda empolada. Quando a gente vai ver, é um troglodita, um gorila. Exatamente isso. É defensor aí dessa prática de fascistas aí do Tribunal Moro, do Tribunal Freisner, do Tribunal Lava Jato. É por isso que eu chamo ele de pangaré. É que o Vadir Damos falou, papel lamentável do Barroso. Ele devia ser banido do STF. Teríamos que criar democracia no Poder Judiciário para impedir esse tipo de gente de chegar ao poder lá, chegar, enfim, ao STF. O que ele defendeu, ele falou, precisamos acabar com o STF e criar uma corte constitucional. Ele falou nesse contexto, seria a substituição do STF por uma corte constitucional, com a função tão somente de vigiar a Constituição. Teria que ter mandatos, ele diz. Ou seja, os ministros teriam que ser eleitos pelo povo, ser controlados pelo povo. O Poder Judiciário, na verdade, é uma anomalia no espírito da democracia da Constituição de 1988. Porque o Poder Legislativo controla o Poder Executivo. E o Poder Executivo é controlado pelo povo, pelo voto. E quem controla o Poder Judiciário? Ninguém. Não é à toa que aquilo lá virou antro de corrupção. Os grupos que se organizam para praticar corrupção, totalitarismo, autoritarismo. Como nasceu o Tribunal Freisner, a Operação Lava Jato, o Tribunal Moro, se não por esses mecanismos de corrupção existentes dentro do Poder Judiciário, sem controle. O que o Vadir Damos falou foi exatamente isso. Precisa ter controle, democracia. Essa gente tem medo da democracia, esse que é o problema. É a mesma lógica da mídia, quando se fala de controle social da mídia, de regulação da mídia. Todos os cidadãos estão sujeitos à regulação da Constituição. Por que a mídia não tem que se submeter à regulação? Por que ela tem que ficar à margem da Constituição? Criar um poder paralelo, totalitário, fascista, que a gente vê, esse cartel mafioso midiático.
Quando ele fala, não, a regulação da mídia é censura da mídia, não é censura da mídia, é garantir a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que eles controlam tudo isso com mão de ferro. Aí a entrevista do Lula, agora, a gente acabou de ver um exemplo de ditadura. O que é ditadura? A antiditadura, uma ditadura antiditadura do proletariado. A ditadura sobre o proletariado seria o inverso da ditadura do proletariado sobre esse mundo totalitário aí, com claramente tendências fascistas. O neoliberalismo, que eu sempre digo aqui, que é a tradução do fascismo histórico, né, a evolução do fascismo. O capitalismo naturalmente vai para o fascismo, para a extrema-direita. E tem esses movimentos todos aí que a gente vê pelo mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos. Isso é fruto da crise do capitalismo, de como vai repartir aí, né, as riquezas e tal, com as classes, quem detém o poder, o clube privado. Esse negócio de dar direito para o povo, permitir que o povo participe, não. Isso aqui é ditadura do clube privado. E aí vai virando fascismo. É isso que o Bolsonaro falou, né? Ou se enquadra na nossa lei, ou vai para fora do país, ou vai para a cadeia. Lógico, é isso aí. É o que o Hitler dizia, o Mussolini dizia. É o que pregam aí os movimentos protofascistas, neofascistas que tem pelo mundo afora. Usam também a fala do José Dirceu, tem que tirar poderes do STF. É óbvio, poderes totalitários, para dar poder democrático. É isso que ele falou. Né? Fazem a mesma manipulação que eles fizeram quando ele disse que não basta ganhar as eleições, é preciso, né, tomar o poder. A entrevista dele está no Jornal do País, está aí na internet, quem quiser procura aí, que vai achar e vai comprovar exatamente isso que eu estou falando. Desafia alguém a dizer o contrário. Não é que você ganha as eleições, claro que você tem que tomar o poder. Você ganha a eleição e deixa o poder na mão da Operação Lava Jato? Na mão do Grupo Globo, da mídia? Na mão de Wall Street? Como é que é? Não somos trouxas? Somos idiotas, babacas? Não, vamos brincar de eleição aqui. A gente ganha a eleição, mas vocês continuam governando aí. Foi o que ele disse. Está lá no jornal, no País. A mesma coisa que ele disse também do STF. A gente viu a divisão que teve aí no julgamento do Lula, na condenação do Lula, que resultou na prisão do Lula, o comportamento do Tribunal Globo, Tribunal Fleischer, Tribunal Moro, lá no STF. Tribunal Moro é uma estrutura, passa pelos patetas do TRF4 no Tribunal Superior de Justiça e tudo mais. É um poder paralelo, estado de exceção, controlado pela mídia, não pela Constituição. E a mídia traduz exatamente esses interesses aí da ditadura do clube privado. É isso, é a teoria dos dois demônios. A coluna do Merval Pereira está claramente nessa linha, parte de um princípio desonesto. Gente desonesta, mau caráter. É aquela história que um erro justifica o outro. Quer dizer, não, vocês estão falando aí do Bolsonaro, mas o PT também defendeu o fechamento do STF, não sei o quê. Ou seja, se ele fosse honesto, mesmo que queira defender lá a sua tese, né, fascista, mentirosa aí do PT, aí diz o seguinte, não, nenhum erro, nem o outro. Não, o PT, tá, então, se o PT fez, a gente pode fazer também. Isso que eles dizem que o PT fez, eles estão fazendo na prática. Mentiram aí, essa questão, eles, na prática já baniram, né, qualquer possibilidade, né, da volta do que eles chamam de PT ao poder, pela lógica deles. Voltaria, né, pela força do povo. Pela lógica deles não tem acordo, não volta. É ditadura. Ditadura, claramente ditadura. Tudo, menos o PT. É ditadura, claro. Isso não surgiu espontâneo aí nos cachorros loucos, essas coisas todas. Essa gente que anda com a bandeira de Wall Street pintada com as cores da bandeira brasileira. Não surgiu assim, dormiu de um jeito, acordou de outro. Surgiu pela ideologia fascista aqui de Merval Pereira, dessa turma toda aí. Né? O editorial da Folha de São Paulo também fala a mesma coisa, né? Diz que as tantas, a ninguém deveria enganar esse surrado subterfúgio populista, isso aí dos Bolsonaro, não está querendo dizer. Igual rotineiramente empregado pelo PT para desqualificar notícias incômodas produzidas pelo jornalismo independente. Eles são jornalistas independentes, quer dizer, a Constituição para eles não é... Nós somos independentes, independente de quê? Do povo, da Constituição, então nós somos um cartel. É aqui, ó, tradução. Ele está dizendo jornalismo independente. Quem pode falar, né, no jornalismo independente? Né? Eles saíram aí em defesa da liberdade partidária, da Constituição, da liberdade de organização. Alguém defendeu isso? Né? Alguém está dizendo, aqui, ó, um fascista aqui pregando contra, né, a democracia, a Constituição. Trogloditas. Isso vai para os comportamentos, é que ele disse aqui, ó, o Casado na coluna, né, que seria
um plano, né, conservador nos costumes e liberal na economia. Liberal na economia é ajuste fiscal, entregar tudo, privatizar tudo, entregar para Wall Street, os grandes grupos econômicos, o que está por trás da ideologia fascista e tal. Isso é ser liberal na economia, contra os partidos de esquerda, contra os movimentos populares, o movimento sindical e tal. Isso é ser liberal na economia. O liberalismo tem isso, né? Tem um discurso, o neoliberalismo, tem um discurso e uma prática, né? No discurso eles são a favor da democracia, a favor de tudo isso, tal, tal, tal. Vai um trabalhador dentro de uma fábrica falar alguma coisa para ver o que acontece com esse trabalhador. Né? Tem toda uma lógica, portanto, que a gente precisa entender, né, quando eles fazem esse discurso, né, que é um discurso fajuto. Esse discurso, por exemplo, aí, né, tem aí dos costumes, né? Liberal na economia e liberal nos costumes, e conservador nos costumes. É uma coisa esquizofrênica, né? Uma equação que não tem absolutamente nenhuma possibilidade de se fechar. Né? Que a Folha daqui, que tem um post aí do Jair Bolsonaro de 2016 que somava 8,6 milhões de visualizações até as 20 horas da segunda-feira, dia 22. Né, que no vídeo ele foi postado em 2016 na sua conta pessoal no Facebook, e que ele denuncia a entrega para alunos do que, segundo ele, seria o kit em que se ensina a ser homossexual e de um livro sobre sexo para criança. Essa questão do kit gay, que se falou tanto aí. Agora, essa que é a questão, eles têm um medo dessas coisas, eles têm um medo de ser civilizado. Ensinar a criança que tem sexo masculino, sexo feminino, né, de que a partir disso tem a subjetividade das pessoas, que as pessoas têm que aprenderem a se entenderem, a ter consciência de si próprio. Né? A questão da civilidade, da humanização, que a humanidade evoluiu, né, se civilizou, né, foi tendo consciência de si mesmo, deve ter conhecimento social, conhecimento biológico, etc. Consequentemente, isso tem efeitos na sua subjetividade, aprender a lidar com a sua realidade, com a realidade dos outros, a respeitar o conjunto da humanidade. Qual é o problema disso? Isso é ensinar a ser homossexual? Por que esse medo? Mas que eles têm um medo, né? Vai ensinar e tal, de repente vai ter tudo homossexual, todo mundo vai ser homossexual. Né? Não se garantem? Qual é o problema? Eu gostaria de saber, né? Seria bom que eles dissessem exatamente qual é o problema. Que a promiscuidade, que a Bíblia falou isso, sim, mas tira a Bíblia, tira a promiscuidade, não sei mais o quê. E aí ensinar as crianças educação sexual? Qual é o problema? Debater o aborto com a sociedade. Quem pensa assim, tem uma teoria assim, tem uma teoria assada, vamos ensinar o povo a raciocinar, a pensar pela biologia, pela questão da ciência, da civilidade, dos direitos individuais, da consciência de si próprio. Qual é o problema disso? Por que tanto medo nisso? O que está por trás disso? A dupla moral, em primeiro lugar. Pensamento de troglodita, de gorila, primitivo, que não se humanizou, que não se civilizou. Aí resulta na dupla moral. Eles são conservadores nos costumes, não sei o quê, tal, que a Bíblia falou isso, a igreja falou aquilo outro, tal. Normalmente vigaristas, esses aí que invadiram os espaços sagrados da religiosidade do povo para fazer picaretagem. Não tem nada a ver com religião. Religião é outra coisa. É isso aí. Essa moral áspera de público, né? E no privado é a moral do Bahamas. Promíscuos, que não respeita ninguém. Essa turma aí, trogloditas, aí, cachorros loucos. Quem defende o aborto está defendendo o assassinato de inocente, não sei o quê. E a pena de morte? Como é que é o negócio? Qual é o âmbito da pena de morte? Por que não se discute pena de morte? Discute aborto, discute com a sociedade. Por quê? Qual é o medo de se discutir, de se debater? Porque teria que escancarar, né, essa dupla moral, essa dupla face, a pública e a privada, né? São promíscuos, sonegadores de impostos, fazem lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonega direitos trabalhistas, etc, etc. Gente da pior espécie. Quando tem aí um moralista, esses moralistas mesmo, que ficam aí pregando, não sei o que, normalmente com um cacetete na mão, com essas coisas todas, pregando, né, todo tipo de violência. Então, normalmente isso aí é um promíscuo. Sonegador de imposto, né, praticante aí de todo tipo de crime que a gente sabe que existe nesse clube privado, o clube da lama, o clube da Lava Jato. Esse negócio de varreiro, caixa 2 para debaixo do tapete, por exemplo. É exatamente isso. A gente vê isso também nos comportamentos aí, né,
dessa turma aí do Tribunal Moro, né, que isso vai, né, ter uma transversalidade nisso tudo. Tem aí esse ministro Carlos Orbach, que é do STE, Superior Tribunal Eleitoral, que ele negou o pedido do PT para retirar da internet o conteúdo em que Bolsonaro e o PSL, seu partido, ligam o candidato petista Fernando Haddad a narcotraficantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Que ele diz o seguinte, ele diz exatamente o seguinte, quer ver? É que, como consignado na jurisprudência do STE e do Ministério Público Eleitoral e tal, a imagem é uma afirmação sabidamente inverídica para fins de aplicação do dispositivo transcrito, é aquela comprovada prima facie, sem necessidade de maiores investigações. Ou seja, de cara, vê que é uma notícia falsa, isso aí está caracterizado que precisa ser tirado do ar. É como precisa, né, de ser analisado e tal, isso aí não. Essa é a jurisprudência do Ministério Público Eleitoral e do TSE, segundo esse ministro Carlos Orbach. Agora, dizer que o PT é ligado às Farc, que as Farc é ligado ao narcotraficante, isso é o quê? Se não vigarice, mentira, de prima facie, como ele diz aqui, né? A gente vê que isso aí é mentira. Simplesmente porque, né, tem afinidade ideológica. Um pensa lá de um jeito, outro pensa aqui do mesmo jeito, com realidade de lá e realidade daqui. Consequentemente, tem ligação aí. O PT é ligado às Farc e ao narcotráfico. Isso não é vigarice? Claro que é vigarice, né? Outro ministro também conhecido do TSE, o Sérgio Banhos, eu já falei dele aqui, né, que ele negou o direito de resposta ao Haddad numa propaganda que o Bolsonaro levou ao ar, dizendo que uma pesquisa Vox Populi, né, revelou que o Haddad foi o pior prefeito do Brasil. Uma mentira deslavada. E ele diz aqui que a propaganda eleitoral impugnada foi embasada em notícias vinculadas na imprensa e entrevistas concedidas pelo próprio candidato, recorrente, inclusive, com a exibição das manchetes dos jornais na propaganda eleitoral e tal, né? Ou seja, ele está se baseando aqui numa mentira para dar uma sentença fraudulenta, mentirosa, claro. A defesa do Haddad mostra aqui a verdade, quer ver? Que diz aqui que é uma pesquisa Vox Populi. A pesquisa foi realizada em São Paulo e outras 7 prefeituras. A propaganda vincula informações gravíssimas, sem ressaltar que a amostragem da pesquisa compreendia tão somente 8 prefeitos de todo o país, o que corresponde a tão somente 0,14% dos prefeitos do Brasil. Então ele teria que mostrar aqui, falar, não, a pesquisa foi feita em todo o Brasil ou foi feita uma amostragem aqui com 8 prefeitos e tal, que representa 0,14%. Cadê o mérito? Olha o que eu sempre digo aqui. Cadê o mérito da coisa? Né? O mesmo Sérgio Banhos, ele vai lá e proíbe, manda tirar do ar páginas da UNE, da União Nacional dos Estudantes, né, que pediam que os leitores não votassem em Jair Bolsonaro. E diz aqui, vislumbro nos conteúdos indicados em exame preliminar, veiculação de propaganda eleitoral vedada em páginas de pessoas jurídicas. A gente vai ver o que é. De fato, é um material, uma nota que foi publicada, uma nota assinada pela UNE, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a NPG, dizendo que o que é o Bolsonaro, só isso. Né? E diz aqui, motivos não faltam para não votar em Bolsonaro. E tem também um vídeo publicado na página da UNE no Facebook, em que há uma diretora da entidade que manifesta-se contrariamente ao candidato. Quer dizer, aí, cadê a liberdade de expressão nesse caso aqui? Não pode publicar uma nota das entidades? Ele manda simplesmente tirar do ar. Isso é bolsonarismo, isso é lavajatismo, isso é ser lava-jato. Né? Também, agora, o que é grave em tudo isso, a gente vai somando as coisas, vai chegando à gravidade das coisas, né? Tem aí a notícia da Folha dizendo que o Bolsonaro já está convidado para a primeira reunião da cúpula de um movimento que se chama Movimento. Um grupo da ultradireita nacionalista e populista em construção na Europa. O ideólogo do grupo é Steve Bannon, que foi conselheiro de Donald Trump durante a campanha eleitoral e seu assessor nos primeiros meses de governo. Aí diz também que o Bolsonaro já deu início a conversas com presidentes de países da América do Sul para criar uma aliança liberal, caso seja eleito. Que ele já teria se aproximado do Maurício Macri, da Argentina, Sebastião Pinheira, do Chile, e Mário Abdo Benítez, do Paraguai. Que a proposta é remodelar a atuação do Brasil com países da América do Sul.
Aquela história da Unasul, do Mercosul, do bloco aqui, na autonomia, isso aqui é claramente um movimento para entregar definitivamente aqui a região, o Brasil como casa de força da região, aí nos braços de Wall Street, do regime norte-americano, na lógica do ajuste fiscal, do clube privado da direita, e quem protestar contra isso vai ser submetido a esse Tribunal Moro, Tribunal Lava Jato, que eles estão anunciando aí. É isso. Tem uma coluna muito interessante na Folha de São Paulo, da Vera Iaconelli, que era diretora do Instituto Gerar, autora de O Mal-Estar na Maternidade, doutora em Psicologia pela USP, que ela diz aqui o seguinte, eu vou ler alguns trechos, que ela, sua avó de direita, até então inofensiva, é chamada de fascista, misógina e racista, sua tia de esquerda, cujo pior feito até então era apertar suas bochechas na infância, é xingada de ditadora terrorista e comedora de criancinhas. Aqui ela tenta diferenciar as coisas, uma coisa da outra. Se a pessoa tem um comportamento misógino, racista e fascista, você vai dizer o que para essa pessoa? Não, você não é nada disso, mas você está defendendo o fascismo, a misoginia, o racismo e tal, o fascismo. Não, eu não estou, aquela história, né? Eu não sou mentiroso, eu não sou mentiroso, eu não sou mentiroso. Claro que é. Né? Isso virou aí, né? Eu falei aqui da Leila Cordeiro, jornalista que foi da Globo há muito tempo, né, difundindo. Ela está trabalhando constantemente com essa ideia. Não pode falar nada que é fascista, que é fascista. Fascista não é xingamento, como eles dizem por aí, é uma caracterização, tem fundamentação. Se tem misoginia, racismo, homofobia e xenofobia, o que é fascista? É neoliberal, claro. É a mesma coisa do outro lado, aí defende, não, nós somos a favor da democracia, da civilização, do progresso social e tudo mais. Não, você é comunista, você é como terrorista, você é Farc, aqui ó, ministro. Esse é o sentido do que se diz por aí, que é extremismo, não sei mais o que, tem sentido ideológico, sentido de classe. Que ela diz aqui, no último domingo, cartazes neonazis, ultranacionalistas espalhados pela Universidade de Brasília convocavam para um encontro e diziam: vamos eliminar índios, negros e nordestinos. Não posso deixar de me perguntar quem sobraria, mesmo entre os manifestantes europeus? Essa lógica equivale a tirar o chocolate e o morango do sorvete napolitano e se dizer ultranapolitano. Interessante isso aqui. Como todos os povos que sonham com a Europa, queremos oferecer a nossos filhos uma escola de boa qualidade, condução decente, serviço de saúde eficiente, moradia em um bairro seguro, acesso a lazer e cultura, direito a férias e aposentadoria. Nem sempre somos capazes de enxergar que para que isso aconteça, assim como aconteceu lá, temos que promover gestos de cooperação. Não, o brasileiro não é um povo mais fascista do que os demais. Tampouco eram os alemães na Segunda Guerra. Mas certas situações de instabilidade social e econômica podem ser exploradas por segmentos com interesses autoritários, manipulando nossos traços mais violentos e nossas questões menos elaboradas. Cooperação, empatia e justiça são e sempre serão as únicas formas de conter o pior em nós e nos outros. É exatamente isso. A Europa passou por um processo de civilização, passou por 2 guerras mundiais, por revoluções, né? Passou por experiência socialista, experiência social-democrata que ainda prevalece em grande medida. Isso foi construído com o pensamento progressista de esquerda, como nós temos aqui no Brasil, a democracia no Brasil, o progresso do Brasil, a industrialização do Brasil, a estrutura sindical, a estrutura partidária, as constituições de 46, de 88, né, que consolidou os saltos civilizatórios. Né? Tudo isso foram processos construídos, né, com luta progressista dos vermelhos. Aqui, ó, as biografias, é o que ela está dizendo aqui. É preciso compreender essas coisas para a gente entender esse momento agora. A força da verdade e a força das ideias podem sim derrotar esses comportamentos, essas propostas, essas ideias e essa onda fascista bem manifestada aí nesses rompantes aí do clã Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.